Então, vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de religiões comparadas 1 e 2. Estamos agora no último bloco. Estamos falando aqui sobre o hinduísmo. Estávamos falando há pouco sobre o yoga, e no intervalo a nossa irmã Cleusa fez uma pergunta sobre essa questão de quando nós estamos ali fazendo, como se fosse um momento onde seria um momento de acupuntura com relaxamento, com fundos musicais, e entramos aqui até num debate. Deixa eu explicar uma coisa aqui para todos, né, que forem ver essa aula no futuro. Não é que eu estou validando que todos os irmãos podem ou não podem fazer o yoga. O que eu quero dizer é o seguinte: ele nasce diante desse pano de fundo. No entanto, nós não podemos descartar o lado científico do yoga, assim como também o que eu mencionei há pouco da acupuntura. A acupuntura também ela nasce no Oriente como uma medicina, como uma ciência. E é natural que antigamente eles tinham as suas religiões, e naturalmente eles faziam um mesclar entre acupuntura e religião. Agora, se nós formos dissecar, a acupuntura nada mais é do que uma ciência antiga, onde aqueles estudiosos eles ativavam os pontos vitais ou faziam até cirurgias. Só para vocês terem uma ideia, tem um filme na Netflix, uma temporada, que conta a história de um médico que ele fazia parte da Coreia na época que era de Johnson. E, de repente, por alguns motivos, ele entra num portal e ele acaba caindo na Coreia atual. Então, ele fica fazendo essas viagens entre a Coreia atual e a Coreia de 200 anos atrás. E é muito interessante, é muito divertido, até porque ele é uma pessoa muito cômica, mas quando ele vem no nosso mundo, que ele vê a nossa tecnologia, ele se espanta, mas ele também dá a sua contribuição. Nós não podemos destacar, irmãos, a sabedoria dos povos do passado, indiferente se eles estavam inseridos ou emaranhados dentro de uma religião. Então, fica aqui essa fala, né, até para que ninguém faça uma leitura errada. Quando eu hoje vejo pessoas fazendo yoga em academias ou sendo defensores do yoga, e se são cristãos, eu sempre oriento dizendo, olha, cuidado, porque o yoga tem um lado místico. Assim como também, irmãos, a questão das músicas. As músicas brasileiras, na sua maioria, elas são músicas envolventes, são músicas rítmicas e também sensuais. Por isso que o brasileiro é tão preso a essa questão da sexualidade. Tem a ver com a música, o envolvimento. E hoje, dentro da música e da ciência da música, existem descobertas de certas ondas e certos timbres que nos levam a descansar, a relaxar, porque isso é científico. Assim como existem ritmos e timbres que nos perturbam. Isso tudo é científico, irmãos. Agora, se eu pego uma música que relaxa e ponho ela dentro de uma religião, a pessoa que está ali naquela religião podem tomar proveito, porque ao nos relaxarmos, nos abrimos a nossa emotividade e até a nossa cognição. Então, perceba, quando pensamos nessas músicas e timbres e melodias dentro da igreja evangélica, nenhum problema. Mas quando estamos agora numa outra religião que não tem a ver com a igreja evangélica, todo problema. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, ter uma mente muito aberta, muito investigativa, para não cair em nenhum laço, tá bom? Então, faço esse comentário agora, porque essa questão dos relaxamentos, né, de certas coisas, nós precisamos tomar muito cuidado e nunca baixar a guarda, porque muitas vezes podemos estar fazendo relaxamento com alguém de uma outra religião que queira nos levar para uma prática antibíblica. E isso é muito perigoso, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Algum comentário? Tranquilo, então, beleza. Então, vamos lá. Não. Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos materiais, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, falamos sobre o yoga. E aí agora vamos concluir nesse material. Finalizado. Como Júnior?
Musicaterapia. Sim, não deixa de ser uma ciência, né, Júnior? E, irmãos, a gente não pode também rotular tudo como do demônio, porque nem tudo é do demônio. Agora, também, a gente não pode deixar e baixar a guarda, porque nas coisas que muitas vezes a gente acha que são as mais naturais, tem certas malignas ali. A nossa questão é seguir a nossa consciência tranquila, sempre passando pelo crivo, pela peneira da palavra de Deus, tendo discernimento de espírito para a gente não cair em nenhum laço, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo tranquilo? Então vamos lá, última questão aqui, né? Que a gente estava vendo há pouco sobre essas formulações ortodoxas da filosofia hindu. Percebam, são filosofias, mas tem a ver com o quê? Tem a ver com a maneira em que eles encaram a sua religião. O Uttara, Mimamsa ou Vedanta. Sua preocupação é o conhecimento, qual é a verdadeira natureza da realidade, responsável por um renovo na investigação filosófica, focado na meditação, moralidade e centralização do eu uno, ao invés de rituais ou distinções sociais como as castas. Perceba que aqui, essa linha filosófica é mais voltada à razão. Interessante, né? E aqui vem os mantras, meus irmãos, tá bom? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as dúvidas, né, irmãos? É um O mundo de mantra informação. reza, né? Seria praticamente O uma mantra reza. reza, porque Exatamente, ele Júnior. medita, fala a mesma coisa sempre ali, recita mesmo. Isso, é. O mantra, na realidade, é como se fosse a reza, ou uma prática, né? Repetições. Seria exatamente isso, né? Que essa palavra mantra está ligada diretamente à cultura indiana. Sim. Então, são as maneiras pelas quais eles pronunciam as suas prescrições ritualistas, com música, podendo ter ali os toques de magias, podendo ali ter os seus simbolismos, a sua filosofia. Então, assim, sempre voltando para o lado mais místico dentro daquela cosmovisão religiosa, tá bom? Então, vamos lá. É um instrumento para direcionar o pensamento. Pode ler para nós, Júnior? Ah, não, o Júnior está como a sua internet está um pouquinho ruim, Júnior, vou pedir licença. Maísa, leia para nós aqui, a partir da segunda linha, por favor. Muito praticado por repetições. Os sons, fala melodiosa, serve para ajudar a se concentrar. Também usados para adoração aos deuses, invocar uma força espiritual interior. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, voltado sobre a meditação. Vocês já notaram que o processo de meditação ele é muito difícil? Concorda? É comum, muitos de nós temos pensamentos fugitivos, né? Dispersivos. Quantas são as vezes que a gente para orar, começa orando e de repente começa a pensar em outra coisa? Percebam que até a oração silenciosa é um pouco mais difícil por isso. Por isso que orar em voz alta é agradável, porque gera uma concentração. Eu gosto de orar, sim. Não gosto de ficar orando um pensamento, não. Então, Não pratico isso. a oração não é que seja errado, né, Júnior? Né? Mas, Sim, não, no estou falando, entanto, mas a minha a forma, prática, né? eu prefiro falar No com Deus. entanto, irmãos, uma pessoa que tem facilidade de concentração, ela também terá facilidade de meditação. E meditar é uma riqueza inestimável, que essas religiões, elas acabam desenvolvendo por causa do seu pano de fundo místico, religioso e das suas práticas. Então, eu sei que para nós que não temos o hábito, aquelas práticas, aqueles sons repetitivos é meio cansativo, mas para eles é uma maneira de eles entrarem em sintonia. Então, não estou dizendo que a gente vai fazer isso, tá, irmãos? Não é isso. Mas eu estou dizendo que... Também, né? Oi, Júnior? Está na cultura deles também, né? Exatamente, né? Então, tá bom? Maísa, você leu as últimas duas aqui? Já não, né? Ainda não. Você parou aqui nos sons, né? E tudo. Ah, leu?
Sim. Joia, obrigado. Então, continua para nós aqui. Ó, agora vai vir... Irmãos, percebam, nós estamos na página 38 do slide 66. Não vai dar tempo de fazermos tudo, eu vou deixar como material dado. Esses slides eu já passei para vocês. Vou abrir agora, inclusive, aqui, dentro do material do professor Paulo Pescador, na apostila dele, a partir do capítulo 6, ó, aqui ele já vem, cita o hinduísmo, fala o budismo, shintoísmo, jainismo, e logo na sequência, vocês vão ver o sikhismo, deve ser isso, confucionismo, taoísmo, zoroastrismo, e animismo, tal, e hinduísmo. E aqui, na página 43, ele começa uma explicação muito interessante sobre tudo o que a gente está tratando aqui no slide. Então, eu vou pedir para vocês, depois, principalmente para os irmãos, repassarem esses materiais, porque aqui a gente vai ter mais informações. Como eu falei, são muitas informações, irmãos, muito. Então, não dá para a gente poder absorver tudo, né? E eu quero, ainda hoje, falar um pouco sobre essa questão do sistema de castas, tá? Eu quero concluir nem com isso, tá? E, então, só para vocês verem, ó, muitas informações maravilhosas que ele vai colocando sobre crenças, avatares, a salvação dentro do hinduísmo, né? O karma, a morte, como eles encarnam, as reencarnações sucessivas. Então, perceba como aqui está mais detalhado, tá bom? Joia? Tá bom? Então, vamos voltando para lá. Deixa eu só pôr aqui como eu falei para vocês, que eu queria... Quero deixar aqui para a gente falar um pouco do sistema de casta. Só por aqui. Isso. Vamos lá. Então, leia para nós, pode continuar lendo para nós, Maísa, por gentileza? Aqui. Sim. Hinduísmo, distinção de classes, dividido inicialmente em 4 castas. Brahmanes, né? Guerreiros, agricultores e comerciantes, servos Dalits. Conforme foi se desenvolvendo o hinduísmo, foram surgindo novas castas. No início do século XX, chegou a 3.000 castas. Está associado às profissões específicas. Mas, a grosso modo, existem essas 4, tá bom, meus irmãos? Só para facilitar a compreensão de vocês. O que seriam isso? Aqui seriam a última e a inferior de todas. A mais simples. Aí depois vem os agricultores e comerciantes. Aí aqui os guerreiros já seria praticamente, vamos dizer assim, irmãos, esses 2 aqui seriam aqueles mais privilegiados, né? Que estão dentro daqueles que protegem a nação, que lutam pela nação, que têm essa dimensão de serem guerreiros. E aí vem aqui essa parte principal, que seria a aristocracia deles, que aqui é uma mistura entre sacerdócio, entre monarcas, entre grandes regentes políticos, grandes sábios, grandes investidores. Então, percebam que tudo lá se baseia em 4 categorias. Pode falar, Júnior. Não, tem outro indivíduo que não tem casta nenhuma, chama de paira, né? Sim, sim. Né? Mas pode ver que aqui, né, Júnior, são 3.000 castas, né? Então, muita coisa. Mas, assim, a grosso modo, né, pelo menos nessas 4. Essa aí que você está falando, ó, vamos continuar lendo aqui, que aqui vai explicar mais um pouco. Leia para nós, Maísa, por gentileza. Cada casta tem suas regras de conduta e práticas religiosas. Falam que pode comer, com quem podem se casar e o tipo de trabalho que pode realizar. Ser expulso de uma casta é inimaginável. Pior castigo só é usado para os piores crimes. Ainda hoje, se é muito importante o sistema de casta. Ou seja, essa religião, ela se perpetua e as pessoas nascem, crescem em cima desse princípio, morrem e elas continuam convivendo nas suas castas, porque sair da casta é como se fosse praticamente uma maldição. Percebe, irmãos?
como que esse valor é muito determinante na cultura deles, né? Ó, continua, por favor. Que rege a pureza e a impureza. O Brahmane, tudo que é material e impuro. Se tiver contato de alguma forma com alguém de uma casta inferior, tem de se purificar. Uma das formas é se banhar em um dos vários rios que passam pela Índia. O mais conhecido é o Ganges. O nível mais baixo é os intocáveis, Dalit, criminosos, lixeiros e os curtidores de animais. Uma coisa curiosíssima, irmãos. Nesses rios, eles vão se banhar, fazer as suas práticas cerimoniais. Mas nesses rios mesmo, muitas vezes, eles colocam aqui os corpos cremados dos seus entes queridos, e aqueles que muitas vezes não podem cremar, eles jogam no rio, porque é como se fosse um dos processos dentro desse critério de reencarnação, de decomposição, para que você possa vir a nascer. Então, ele acaba sendo um rio muito sujo e contaminado, e as pessoas acabam indo se banhar, fazer as suas práticas. Isso é algo que já acontece há séculos, irmãos. É muito forte quando a gente começa a acompanhar um pouco mais essa população em cima dessas práticas. Pode falar, Júnior. Mas purificação, ato de purificação, né? Quem não tem dinheiro, ele joga o corpo lá, quem não pode cremar, ele joga o corpo. Exato. Então, muitas vezes, as pessoas estão ali fazendo a sua purificação e tem os restos de um corpo do lado, cheirando mal, água contaminada, mas isso tudo, irmãos, percebam, lembra que no meu primeiro bloco eu falei, como que você vai pregar um Jesus para o hindu, e aí o hindu vê o cristão que não se sacrifica pelo Cristo, que não morre com a cruz, que não é um cristão que vive a cruz. Ele olha e dá risada. Concorda, irmãos? Percebe que são coisas pequenas, mas que eles olham e falam assim, você é cristão? Mentindo, fofocando, falando mal, defamando, não respeita as suas autoridades. Você não sabe o que é ser cristão. Porque dentro deles, qualquer religioso, os mais comuns fazem isso. Entendem? Como é interessante, né, irmãos? Como a gente tem um dever enorme aqui. Algum comentário, meus irmãos? Neo-hinduísmo. Aqui, neo-hinduísmo já vai explicar um pouco sobre Gandhi, né? Pode ler para nós, Tomé, por favor? É um movimento nacional que tenta interagir o Ocidente com a cultura da Índia. Surge a partir do século XIX pelo contato com o cristianismo inglês. É um hinduísmo simplificado, mas influenciado pelos ensinamentos de Jesus Cristo e na democracia. Dá ênfase à tolerância, autossuficiência e idealismo. Um exemplo é a personalidade de Mahatma Gandhi. Né, que foi um dos maiores hindus e uma das pessoas mais célebres do século passado. O hinduísmo popular, peregrinação, aí aqui, irmãos, olha só a peregrinação deles, olha a quantidade de pessoas nessa foto, é absurda, né? Mesmo muitos hindus realizando as peregrinações, ela não é obrigatória. Uma das festas mais populares é a Kumbh Mela, ou Festival das Jarras. É uma das peregrinações hindus mais sagradas realizadas a cada 4 anos. Outros importantes grupos de peregrinação são Shakti, Pentas, onde onde Deus a Mãe é cultuada. As festas são basicamente celebrações dos eventos mitológicos e se coincidem com a mudança das estações. Aqui, ó, há várias cidades sagradas, as principais são Allahabad, Haridwar, sempre próximo aos rios. Eles são muito religiosos, irmãos. Outras cidades também, Para nós. aos principais templos.
mais templos deles, né? Essas fotos aqui ilustram bem um pouco. Aqui também templos alternativos no Himalaia. Outros templos também no Himalaia, né? Aqui, quando nós falamos há pouco, e o Júnior inclusive falou sobre eles serem vegetarianos. Não cometa violência a outros seres. Por isso, irmãos, olha que interessante. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Irmãs, quando vocês vêm assim, estão lá na cozinha limpando e vê um monte de formiga, o que vocês fazem? Vocês pegam a formiga e... Mosca, né? Mosca. E aí, mães? Inseticida. É a primeira coisa, né? Baratinho, então, né? Nem se fala. Pega o chinelo e toca na bicha. É assim? Agora, inclusive, sobre barata, irmãos. A barata, quando você mata ela, uma dica, né, que eu aprendi recentemente, não faz muito tempo. Ela tem muitos protozoários, ela vive nos esgotos. Então, ela é literalmente um inseto extremamente repleto de protozoários, ou seja, de contaminação. Bactérias puras. No momento que a gente bate nela e pisa, e depois Cemitério, continua... né? Cemitério também. Corpos lá. E no momento que a gente mata uma barata, esmaga ela, ali a gente contamina todo aquele ambiente. Se a gente continua usando aquele chinelo, então qual é a dica que eu dou? Realmente não vai deixar a bichinha ali, né? Até porque não vai fazer bem para a sua saúde. Eu me lembro de um colega que uma vez ele falou, pelo amor de Deus, eu acordei, tomei um susto, tinha uma aqui na minha boca. Eu falei, pelo amor de Deus. Imagina, né? Nossa. Se a bicha já assusta voando, né? Aquelas patas, imagina dando acho que foi dar um selinho. E, ó, não vou dizer quem é, porque era pastor, tá? Não vou dizer quem é, que senão depois vocês vão bagunçar com ele. Ai, ai. Voltando. Mas ela tem muita contaminação e por isso desinfeta, porque realmente ela vive nos esgotos, né? Que nem um rato. Então, perceba, irmãos, para nós isso tudo é muito simples. A gente matar formigas, até porque as formigas ficam aonde, irmãos? É a formiguinha do açúcar, não é? Mas se vocês já notaram que a mesma formiguinha do açúcar é a mesma formiguinha do lixo? Elas são muito contaminadas também. São seres que Deus criou, mas infelizmente, diante desse mundo que a gente vive, é tudo muito contaminado. Eu não sei se vocês já notaram ou já aprenderam. Até os pombos dos nossos dias viraram ratos que voam. Sabiam disso? Nossa. Eles transmitem muitas doenças. Por quê? Porque os pombos de antigamente se alimentavam no campo, nas matas. Hoje eles se alimentam do quê? De lixos. Então, as fezes dos pombos podem nos transmitir doenças, inclusive que podem prejudicar as nossas vistas, levando até a cegueira. Olha que coisa. Então, ter pombinho em casa é como ter um rato voador. Percebam, irmãos? Então, para nós, isso tudo é muito resolvido, muito fácil de resolver, mas para eles não. Então, vamos passar rapidamente aqui, né? Olha só. O termo primeiro apareceu nos Upanishads. Muitos hindus praticam o vegetarianismo, ou seja, muitos, não são todos, a fim de respeitar as normas de vida, mesmo não sendo um dogma, é considerado uma forma de purificação. O culto e adoração à vaca pode estar relacionado ao antigo culto de fertilidade e ao templo que dependiam dela para tudo. Não pode matá-la, é mais pura do que um Brahmane. Ao tocar ou usar um de seus derivados em cerimônias, se torna puro. Outros animais são considerados sagrados, macaco, crocodilo e cobra também. Então, lembra que eu falei que eu ia dizer do Om, né? O Om é um som sagrado, o maior dos mantras indianos. Isso porque ele representa o sopro que dá origem à vida. Ele é aclamado do início ao fim das orações no hinduísmo, também conhecido como Aum. Cada uma das 3 letras representam um deus da trindade hindu. Pode falar, Júlio? Não. E aqui vem os símbolos, né?
Tem um símbolo deles que tem uma suástica aqui no meio, tá bom, meus irmãos? Mas, na realidade, já é uma coisa antes da suástica nazista, tá bom? Outros símbolos também aqui, que representam outros artefatos. E aqui, todo hindu geralmente costuma ter o quê? Essa pinta na testa, né? É uma marca presente na testa que sinaliza que o seu portador é praticante do hinduísmo. O tilak é como um terceiro olho e simboliza a consciência da pessoa em querer se tornar alguém melhor. Então, Nunca tem um sabia, não. propósito. Eu não sabia Pois é. disso. Era curiosidade que eu tinha símbolo da testa aí, mais da testa. As Pois mulheres indianas usam, né? Até alguns homens também, né? Também, né? Bom, a cristologia. Jesus é um mestre, um avatar, é uma encarnação de Vashnu, Vashnu. Sua morte não foi expiatória, tá bom? Resumo. Aí vem aqui esse resumo bem rápido, né? A mensagem: o homem deve se conformar com a sua condição para alcançar uma vida melhor na próxima encarnação. Perceba, por isso que eles vivem diante dessa realidade. Quem pode livrá-los disso? Só o Evangelho. Deus, o absoluto, um espírito universal, Brahma, vários deuses são manifestações dele. Salvação é a libertação dos ciclos de reencarnação, ou seja, para você ser salvo, você precisa de reencarnar. E a absorção em Brahman, alcançada através do yoga e das meditações, ou das práticas deles. As escrituras, temos os Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, é assim, Júlio, que fala? Como que é? Aí, essa lei aí, acho que é Bhagavad Gita. Obrigado. Então é isso aí. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. Pastor, Tranquilo? Deu para... Pode falar. você falando, né, da posição do cristão diante de outras religiões, tem um filme que fala da história do Guilherme Carey, não sei se o pastor já assistiu. William Carey ou Guilherme Carey, né? Tem os dois nomes. William Carey. Que chama dos dois nomes, Guilherme e William. Uma chama na escuridão. Fala da missão dele da Inglaterra para a Índia. Sim. Ele foi um dos maiores missionários. Isso. Lá retrata alguma coisa desses costumes hindu. Inclusive, ele influenciou naquele costume que eles tinham de enterrar a esposa viva junto com os maridos. Foi por causa dele que, naquela época, foi cessado esse ritual de enterrar as esposas. É bem interessante. Então, é bem interessante. Obrigado. Publica esse filme, Tomé, também dentro do nosso grupo de WhatsApp, por favor. Tá bom, meus irmãos? Olha, Okay. a gente vai dar sequências. Na próxima, agora, hoje é a nossa 5ª aula, teremos mais 5 aulas, e nessas últimas 5 aulas vamos correr bastante. Pelo hinduísmo, ele ser essa religião muito antiga, que dela deriva-se várias outras religiões de matrizes de reencarnação e de karma, então a gente vai ver uma semelhança muito grande no budismo, no espiritismo, mas é óbvio, claro que cada um vai ter a sua origem, a sua cultura, o seu povo, a sua época, mas percebam, irmãos, como tudo isso, como eu dizia há pouco, no início da nossa aula, viram aquelas multidões, irmãos? Que eles estão ali morrendo, fazendo seus processos, esperando somente morrer para reencarnar, quem sabe em uma outra casta. E por que eles não matam as formigas? Por que eles não matam os bichos, as baratas? Porque eles dizem o seguinte: pode ser que seja um parente meu. Eu sei que dá vontade, muitas vezes, num primeiro momento, quando a gente explica isso para um irmão comum, ai, que besteira! Mas é aquilo que falamos há pouco na aula anterior, que eu citei até o padre Fábio de Mello. Assim como em cada religião tem os seus instrumentos sagrados, dentro das outras religiões tem os seus credos sagrados. Para nós, matar uma barata é uma questão de higiene. Acabar com uma varejeira é uma necessidade. Mas para eles podem ser que seja o maior desrespeito. Porque para eles, na fé deles, não é que aquilo seja um instrumento sagrado, mas aquilo está dentro de um dogma sagrado.
E pode ser um ato de crueldade. Então, a gente, no momento que está evangelizando essas pessoas, a gente tem que ter os olhos dela, compreensão dela, não ridicularizar, como a gente viu há pouco, né? O próprio lá no G1, né? O Planeta Bizarro, essa publicação da G1, Planeta Bizarro, foi publicado dia 13/1/2007, falando sobre o casamento de um homem com uma cadela. Para nós isso é bizarro, estranho, isso é nojento, mas para eles é sagrado. Para isso é se purificar. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude e que o Senhor derrame graça sobre nós, para a gente ser sal e luz, inclusive nesses milhares aí de pessoas que estão vivendo esse erro e estão ali vivendo. E uma última coisa, irmãos, eu não sei se vocês já acompanharam essa questão dos hindus e desses homens que são os homens de guerra. É curioso, já estive vendo alguns documentários. Irmãos, tem umas coisas assim que a gente nota o lado espiritual que é muito surpreendente. Depois peguem no YouTube e vejam gravações, isso não é montagem, umas pessoas que elas escalam paredes praticamente na unha, segurando ali nas frestinhas. Pessoas assim, gordinha mesmo, sabe, meio barrigudinha, que fazem coisas absurdas. Depois dê uma olhada desses grupos paquistaneses, indianos. É surpreendente, irmão, surpreendente. A coragem que eles têm, a maneira que eles lidam com isso, a postura, até as brigas deles, quando vocês veem, você olha, é como se fôssemos pessoas comuns, mas a força que eles têm, se é uma influência sobrenatural, maligna, não sei, a gente deduz que sim, mas são coisas que nos surpreendem na nossa cultura. Para nós, como eu disse, a gente tem que enxergar tudo isso e ver o que está subjacente, está atrás. Mas podem sim ter coisas, infelizmente, malignas, mas que estão na cultura deles. Eles fazem coisas surpreendentes. Tem, assim, depois tem umas pesquisadas sobre essas questões que eu falei. Claro que a internet tem muita montagem, tem muita bobeira, mas tem um lado místico, tem um lado sobrenatural que, quando a gente vê isso de perto, ou pelo menos a gente começa a se aproximar, a gente fica surpreso como eles evoluíram sobre certas questões, se é técnica humana, se é habilidade bélica, se é comportamento, eu não sei, se é o lado espiritual, mas eu acho que é tudo uma miscelânea, sabe? Uma miscelânea. Que é sujeira eles também, realmente... né? Como? É o país mais sujo, um dos países mais sujos, a Índia. Muitos turistas que foram para lá teve uma experiência que não quer voltar mais lá. Sujo, sujo. Você vê que a mão esquerda lá, ele não usa para quê? Para limpar, não usa papel. Higiênico. A mão esquerda. E dentro disso, né, Júnior, você vê que o quanto a gente precisa... quem vai ser a resposta para eles? É o cristianismo, irmãos. É o evangelho. Romanos 1,16, né? É o poder de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos use, porque é uma quantidade muito grande de pessoas e de pessoas que são influenciadas, né? Podem ver, irmãos, o Avatar, esses desenhos, essas séries, essa questão da força da Terra, da reencarnação. Essas mensagens são muito sedutoras, mas nós que conhecemos a verdade do Evangelho, sabemos que são espíritos enganadores, cegando o entendimento de muitos, né? Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que a gente tenha sabedoria a respeito e que a gente possa orar muito por esse povo, tá bom? Alguma dúvida, meus irmãos? Tranquilo? Não, pastor. Então, beleza. Querendo Deus, nos vemos semana que vem, tá bom? Vamos ter mais 5 aulas. Nessas 5 aulas, ó, a gente resolve tudo. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, irmão. Bom final de semana a todos. Minhas ovelhinhas, sábado lá na igreja, hein? Boa noite. Escola Bíblica.